Graça, paz, irmãos. E esse é mais um momento de reflexão para nós falarmos a respeito de Deus e ouvirmos dele aquilo que ele tem para os nossos corações. A reflexão que eu tenho para deixar para os amados hoje é sobre o livro de Salmos. Eu tenho lido o livro de Salmos nos últimos dias e tenho extraído dali reflexões muito intensas, muito profundas assim, que são bastante pertinentes para os dias que nós sempre estamos passando. Eu gostaria de dividir então com todos vocês. Salmo é um livro de canções, de poemas, e ele tem um sentido bastante apaixonado, bastante poético, porque ele retrata o relacionamento do povo de Israel muito na pessoa do rei Davi para com Deus, e muito dos contextos do livro de Salmos se dava em meio à batalha, se dava em meio a um clima tempestivo, um clima conflituoso entre o povo de Israel e os outros povos ao redor ali. E cerca de 71 salmos dos livros de todo o livro dos 150 livros de salmos é, é acreditado a Davi, alguns outros autores, mas a maior parte é acreditado a Davi. E Davi ele recebeu uma alcunha, né, uma referência bastante pertinente. Davi é o homem segundo o coração de Deus, mesmo com as suas mazelas, mesmo com os seus pecados, mesmo com os seus erros. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e isso foi tão profundo na história que a genealogia de Jesus chega a Davi. Deus então olha para Davi e faz Davi um trono eterno, em que Davi, sendo descendente dele, a raiz de Davi, por isso que é uma das referências a Jesus. Jesus é a raiz de Davi, o leão de Judá. E um desses salmos, também acreditado a Davi, ele começa a pensar, ele começa a fazer a seguinte reflexão. Salmo de número 8, no versículo 3, diz assim: Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, eu pergunto então, quem é o homem para que com ele te importes? E quem é o filho do homem para que com ele te preocupes? Essa é uma reflexão para nós muito poderosa, que diz muito a respeito de Deus e muito a respeito do nosso relacionamento para com Deus. Porque Davi, ele um pouco mais à frente, no Salmo 121, Davi olha, ele fala o seguinte, ele diz: olha, eu elevo meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. Percebe que essa semelhança de descrição, de pensamento, retrata muito uma estratégia de Davi de não se perder no relacionamento com Deus. Porque Davi, embora tendo todo o poder, Davi, embora tendo toda a pompa, toda a glória, todo o contexto pertinente à majestade de um rei, à monarquia, Davi nunca olhou somente para si, para os seus feitos pessoais. Davi nunca se perdeu olhando para as fantasias que os seus feitos construíam. Davi sempre olhava para os montes. Davi olhava para as estrelas. Davi sempre olhava para a criação, no intento de não se perder do Criador. Quando Davi olha então e diz: eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. E isso no Salmo 121. E quando ele no Salmo 8 ele diz: olha, quando eu olho para a criação, me pergunto quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que com ele se preocupes. Essa era algo que perturbava Davi, porque Davi ele olhava para onde Deus estava e Deus estava além. Davi, quando ganhava uma guerra, Davi olhava para os montes e ele via o quão era pequeno diante da criação, e ele não se perdia na soberba das conquistas. Também quando Davi sofria suas derrotas, ele sofreu várias ao longo de sua trajetória, Davi não voltava se sentindo pequeno, porque pequeno era uma certeza que ele já tinha. Davi olhava para os montes e se perguntava de onde virá o meu socorro. E ele sabia, ao olhar para a criação, que o Criador, que tinha presenteado ele com tamanha beleza, com tamanho resplendor de criação, ele era o cuidador de Israel. Então Davi dizia no seu próprio coração: eu levo meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Embora ele não soubesse quem era o homem para que Deus se lembrasse dele, ou o filho do homem para que Deus se importasse com ele, Davi sabia que não era no homem, não era o homem a razão primária do amor de Deus. Era o amor de Deus que alcançava o homem por graça e misericórdia. Que aí na sua casa você possa sair, você possa ver a lua, você possa olhar além do seu problema,
olhar além do seu contexto agora, não sei se de conforto ou de causa, eu não sei. Mas que você possa olhar além do seu conforto, elevar os seus olhos além do seu conforto e dizer para você mesmo que o seu socorro, o meu socorro vem do Senhor. De que nós não somos nada, somos pó. Mas o Deus que nos fez nos chama para ecoar para a eternidade. Esse é o Deus que nos fez, que nos chama ao arrependimento, nos chama à vida e vida em abundância. Que você possa elevar os seus olhos aos montes e ter certeza que o teu socorro vem do Senhor, que Ele fez os céus e a terra, e a graça e a misericórdia dele esteja sobre nós para todos sempre. Amém.